Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 29 de novembro do ano de 2021, pelo nosso calendário gregoriano. E pelo nosso calendário judaico, hoje nós estamos no dia 25 de Kislev, do ano 5782. Hoje nós estamos no primeiro dia de Hanukkah. Ao pôr do sol vamos entrar no segundo dia de Hanukkah. Hoje também nós estamos completando 84 dias do ano 5782. Estamos hoje na segunda-feira, segundo dia da semana, segundo dia do Shabat. E automaticamente estamos aí na nossa segunda Aliyah, né? Que é exatamente a Parashá, a 10ª Parashá Miketze, que significa ao extremo, ao final, né, que é exatamente o lado em que Yosef se encontrava e a posição que ele vai conquistar. Ou seja, Yosef estava no calabouço, na prisão, na parte mais inferior, né, estava por baixo, e aí então o que acontece é exatamente o contrário, né? Ele sai da prisão para ser o vice-rei, o vice-governador de todo o Egito. Então, Miketze nos traz a respeito desta realidade aí, ok? Então, vamos para a nossa gota de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel, que ele nos fala no dia de hoje, né, da seguinte forma: o nosso Rebbe Menachem Mendel, o justo da nossa geração, assim ele nos diz: você pode ler a respeito do envolvimento de Deus neste mundo, no livro de filosofia ou qualquer outra coisa. Ou você pode testemunhá-lo na vida real, em seus negócios, no seu dia a dia. Olhe com atenção, objetivamente, e perceberá que para ganhar a vida é necessário que ocorram milagres constantemente. Cada um deles maior do que o da abertura do Mar de Juncos, conhecido como o Mar Vermelho. O fato de você não notar esses milagres não os tornam menos milagrosos. Pelo contrário, sua grandiosidade transcende a percepção humana. Ok. Nós temos aí exatamente essa palavra de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel, nos falando sobre o nosso envolvimento com Deus. E que esse nosso envolvimento com Deus há milagres constantes, diários, acontecendo a todo momento. E dentro desse aspecto, o nosso Rebbe diz assim que são milagres maiores do que até mesmo da abertura do Mar Vermelho. E aí então você pergunta: puxa vida, se os milagres que acontecem comigo são maiores do que a abertura do Mar Vermelho, onde estão os meus milagres? Não estou vendo nada. Muito pelo contrário, estou pedindo para acontecer tal milagre e parece que não acontece. E então o nosso Rebbe ele fala assim: o fato de você não perceber, não notar esses milagres, não os tornam menos milagrosos. Você pode não perceber os milagres que ocorrem na tua vida diária, mas isso não significa que eles são menos milagrosos, que eles não existem. Por quê? Porque a grandiosidade dos milagres de Deus, eles muitas vezes, na sua maior parte, ou quase 100%, eles transcendem a percepção humana. A percepção humana não percebe muitos milagres que acontecem com a própria pessoa no seu dia a dia. Tem uma passagem que o profeta, quando se refugia numa cidade onde há uma perseguição de um exército inimigo, e então o profeta faz menção de enfrentar aquele exército poderoso.
E aquele moço que estava junto do profeta, aquele moço que estava com ele em toda a viagem, então aquele moço falou para o profeta, mas como assim? Como que você vai enfrentar um exército desse super armado, muito mais poderosos, etc e tal? E então o profeta disse, ó, aqueles que estão conosco são mais poderosos, são mais do que aqueles que vêm contra nós. E mesmo assim o moço não acreditou. Então o profeta disse ao soberano dos mundos, a Deus, Senhor, abra os olhos deles para que eles possam ver. E então Deus atendeu à prece do profeta, os olhos foram abertos e eles contemplaram que ao redor deles, pelos montes, ali em toda a cercania, havia um exército poderoso, com carros de fogo, espadas flamejantes, que estavam com eles. E aquele exército poderoso, eles foram atingidos por cegueira. E o profeta conduziu todos eles pelas mãos. Ficaram totalmente submissos, ficaram totalmente frágeis, sem defesa nenhuma. E o profeta os conduziu pela sua própria mão. Então, o que o Rebbe quer mostrar para nós aqui, a semelhança do moço do profeta, se não me falha a memória, acho que era o profeta Eliseu, ou Eliarro, né, Elias, é um dos dois profetas, não me lembro direito agora. Ele disse que são mais aqueles que estão conosco do que aqueles que vêm contra nós. Então esse é um grande milagre, maior do que a abertura do Mar Vermelho, segundo o nosso Rebbe Menachem Mendel. Dentro desse aspecto, o que o Rebbe quer mostrar para nós é que estão acontecendo milagres conosco, à nossa volta, no nosso dia a dia. E são milagres tão grandiosos que, infelizmente, nós não percebemos, porque eles transcendem a própria percepção humana, devido à sua dimensão. Por que você acha que os sábios orientam que quando nós acordamos de manhã, nós façamos o Modéani, onde nós damos graças a Deus por Ele ter restituído em nós a nossa alma? Esse é o primeiro grande milagre que acontece na tua vida, quando você abre os olhos. Mas só que nós nos acostumamos tanto dormir, acordar, que isso virou uma rotina. E ao virar uma rotina, nós não percebemos que é um grande milagre acontecendo, onde você dorme, e quando você dorme, você fica que nem um morto. E na hora que você acorda, é como se você estivesse ressuscitando. Então o milagre é tão grande que a nossa percepção, ela foge à compreensão desse grande milagre. E quantos outros que não acontecem conosco no nosso dia a dia e a nossa percepção humana não capta esses milagres? Uma coisa, por exemplo, né? Nós estamos vivendo quase 2 anos nessa dita cuja de pandemia por aí afora vai, ok? Vejam bem, por exemplo, o nosso país, certo? Nós somos de 210 milhões de habitantes. Todos pecaram o bichinho? Todos foram contaminados? Não, né? Por que será, hein? E mais de, não sei exatamente a quantidade do momento, mas se eu não me engano, os que pegaram o bichinho e escaparam dele, girem mais de 20 milhões que escaparam do bicho. Ou seja, dentro desse aspecto, o que nos mostra os dados? Que a vida continua vencendo. A vida, ela continua
com vida e não com morte, apesar que temos morte ao nosso redor. Então, mais um grande milagre que nós podemos contemplar, por exemplo, no nosso país. Somos 210 milhões. E desses 210 milhões, não foram todos contaminados. É um milagre acontecendo. Você que vai e vem, não sabe quantas vezes que você esbarrou nesse bichinho. Porque o mundo, a atmosfera, ela está cheia de bactérias e vírus, de diversos tipos. E você tem sobrevivido até aqui dia a dia. Outro grande milagre que você tem experimentado, mas não se deu conta. E por aí afora vai. É uma questão de procurar ter uma percepção mais espiritual. Por isso, o conselho dos nossos mestres é: confie em Deus e mantenha a calma. As coisas não vão bem? Confie em Deus e mantenha a calma. Milagres estão acontecendo com você. Então, por isso, nós temos sim muito para agradecer a Deus. Por isso, nesses 8 dias de Hanukkah, a festa das luzes, é acrescentado os Salmos 113 a 118, conhecido como Salmos de Hallel, que significa louvor e agradecimento a Deus. E nesses dias de Hanukkah, nós precisamos estar nessa percepção. Qual a percepção? Não vemos e não contemplamos milagres grandiosos que estão acontecendo conosco e ao nosso redor. Mas sabemos que está acontecendo. Então, nós nos rendemos a Deus em louvor e gratidão. E Hanukkah, a festa das luzes, era para trazer para nós, entre outras tantas mensagens, que a luz, ela vence a escuridão, as trevas, que o bem vence o mal. E sempre será assim. Por isso, por mais que tentem, colocar medo e pavor nas pessoas, e infelizmente uma boa parte acaba sendo dominado pelas ameaças, pelo medo, pelo pavor, pelo terror, porque duas grandes coisas assustam terrivelmente as pessoas: saúde e morte. Quando nós contemplamos Jó, nós vemos aí a percepção humana. Perdeu todos os bens em criação e em riqueza. A reação é uma. Na sequência, perdeu todos os seus filhos. A reação é uma outra. Depois veio realmente a questão da saúde e o risco da morte. E quando ele perde tudo e chega a perder a saúde, a sua esposa diz para ele, fala para Jó, amaldiçoa o teu Deus e morra. Então ele estava diante da ameaça da doença e da morte. E são duas coisas mais graves para o ser humano. Por isso o adversário do ser humano, o anjo Satã, disse a Deus quando Jó venceu mais uma das etapas. Então ele disse a Deus, toque na sua saúde e tudo que ele tem, ele dará em troca da saúde. E Deus falou para o anjo adversário do ser humano, vá
toque na sua saúde, mas não toque na sua vida. Ou seja, só Deus tem o poder de dar a vida e tirar a vida. E assim aconteceu de Jó ficar super doente. E a mulher dele, vendo o estado dele, falou: ó, amaldiçoa o teu Deus e morra. Porque não dá. Já perdeu todas as riquezas, perdeu todas as criações, que ele tinha vários tipos de criações. Perdemos os 10 filhos, agora você nesse estado aí lamentável, ferida pelo corpo inteiro. Não resta mais nada para você, Jó. Amaldiçoa o teu Deus e morra. E Jó disse: não, não. Tudo nós recebemos de Deus. Deus é tudo. Tudo é Deus. Então, a Ele, eterna gratidão. E assim Jó passou provado e aprovado. E recebeu, no mínimo, em dobro tudo o que ele tinha perdido. Então, nesse sentido, amados, o que o Rebbe quer chamar-nos a atenção é essa questão de nós procurarmos ter mais sensibilidade espiritual, porque grandes milagres estão acontecendo conosco e ao nosso redor. É que nós deixamos a nossa vida virar muito rotina e nós não percebemos certos detalhes acontecendo conosco e ao nosso redor. Por isso vamos procurar mais sensibilidade e nós poderemos ter uma percepção melhor daquilo que está acontecendo conosco e ao nosso redor. Ok? Baruch Hashem? Vamos lá em frente. Estamos aí então Camalu, lá do Distrito Federal, lá de São Sebastião, Distrito Federal, Brasília. A Donária Carmo, lá de Lisboa, Portugal. A Sandra, lá de Pernambuco. A Maria Luísa, lá de Palmas, Tocantins, né? A Leocádia Pereira, lá da cidade de Colombo, próximo a Curitiba. O José Antônio da Silva. O José Antônio, não lembro agora a cidade sua, hein? Deixa eu ver se eu rapidamente localizo aqui, antes de você falar. Vamos ver. Ok. Então, aí a hora que você puder, você fala, ó, José Antônio da Silva, Baruch Hashem, ok? Sair procurando, correndo, não dá certo, né? Também mandando aí um shalom, né? Para a Terezinha Teles, também lá de São Sebastião, Distrito Federal. A Vânia Ivonete, de Recife, a Nayara Oliveira, Rio de Janeiro, o Eduardo Quilibarda, de Palmas, Tocantins, o Saulo Rodrigues e esposa Janice Efting, lá de Joinville, Santa Catarina, Baruch Hashem. Ao José Antônio da Silva, da cidade de Linhares, Espírito Santo, Baruch Hashem. Ambreen, né? Ambreen, não tem o nome da cidade dele aqui. César Vasconcelos e esposa Thalita Carvalho, lá de Belém do Pará. Ronaldo Santos, Isabel Assunção, de Santo Amaro, Grande São Paulo. O casal Luciano e Fabiana, do Rio de Janeiro. O Mário Sabadini, também não tem a cidade dele. A Damiana Conceição Chine ou Rime, da Grande São Paulo. Fran Albuquerque Silveira, de Ferraz de Vasconcelos, São Paulo. Tadeu Santos, Marcos Barros, da Grande São Paulo. A Eva de Curitiba, Paraná. Júnior Santos, né? O Naldo, que é o emissário lá da comunidade do Maranhão. Então, ao Naldo, né, e toda a comunidade do Maranhão, o nosso shalom, né, bênçãos dobradas sobre vocês aí no Maranhão, Baruch Hashem. O Reuben Pontes, também Belém do Pará.
a Benedita Maria, a Ana Lúcia Campos, do Rio de Janeiro, e o Gabriel Aquarismo, ok? Então esses daqui são, né, o nosso shalom para esses amados aqui, ok? Baruch Hashem. Hoje nós temos a nossa segunda aliá, nós vamos falar a segunda aliá e em seguida nós estaremos aí falando mais um pouco sobre Hanukkah, ok? Vamos lá então? Então a nossa segunda aliá da Parashá semanal Miketze está no capítulo 41 de Gênesis, verso 15, e nós vamos até o verso 38, com os comentários de Rashi, que diz assim: o faraó disse a José, aqui nós estamos na continuidade em que Iosif vai fazer a interpretação dos sonhos do faraó, né? Então, ontem nós vimos aí o sonho do faraó, ninguém interpretou, e aí o chefe dos copeiros lembrou de Iosif e falou para o Paró a respeito disso daí. E aí então o Paró mandou chamar Iosif, né? Então, Iosif é levado à presença do faraó. O faraó disse a Iosif: tive um sonho, mas não há quem o interprete, e ouvi relatos confiáveis sobre ti, que compreendes o sonho e o interpretas. Iosif respondeu ao Paró: não é por meu próprio poder. Deus fornecerá uma resposta por meu intermédio para o bem-estar do faraó. E o faraó falou a Iosif: em meu sonho eu estava em pé à margem do rio Nilo, e então o rio Nilo emergiram 7 vacas robustas e bem feitas, e pastaram no brejo. E outras 7 vacas emergiram depois delas, magras, muito mal feitas e macilentas. Nunca vi tão ruins à vista como estas em todo o Egito. Elas pararam junto às vacas robustas à margem do Nilo. As vacas macilentas e ruins, de forma então comeram as primeiras 7 vacas, as robustas. Estas foram ingeridas inteiras dentro delas, mas não era visivelmente aparente que houvessem sido ingeridas inteiras dentro delas. Sua aparência era tão ruim de forma como antes. Então acordei, né? Então aqui ele está falando que mesmo as 7 vacas magérrimas, né, e macilentas, mesmo elas comendo as 7 vacas gordas, robustas, saudáveis, elas continuaram com o seu estado magérrima e pioraram. Ficaram ainda pior do que antes, né? Então a situação era pior. Então depois ele conta o segundo sonho. E vi em meu sonho 7 espigas cheias e boas, à vista cresciam uma só haste, e 7 espigas secas, franzinas e fustigadas pelo vento leste, brotaram depois delas. As espigas franzinas então engoliram as 7 espigas boas à vista. Eu disse aos necromantes, mas nem sequer um deles foi capaz de explicar-me. Iosif falou ao faraó: as 2 partes do sonho do faraó são na realidade um único sonho. Deus comunicou ao faraó o que ele está prestes a fazer. Verso 26. Primeiramente, tanto as vacas como os grãos simbolizam sustento. Em segundo lugar, as 7 vacas boas são 7 anos. E as 7 espigas boas são os mesmos 7 anos. Tudo é um sonho só. As 7 vacas macilentas e ruins, de forma que subiram depois delas, são 7 anos. O que são também as 7 espigas vazias, que eram fustigadas pelo vento leste. Serão 7 anos de fome. É como eu disse ao faraó, Deus mostrou ao faraó o que ele está prestes a fazer. 7 anos virão durante os quais haverá grande abundância em toda a terra do Egito. O fato de que as 7 vacas robustas eram formosas às vistas, significa que
haverá tanta abundância que ninguém invejará a riqueza do outro. Todos verão com bons olhos a prosperidade dos demais. Ou seja, Yosef está dizendo aqui que nesses 7 anos de abundância, todas as pessoas, desde a pessoa mais pobre até a mais elevada, elas terão grande prosperidade dentro do campo alimentício. Haverá alimentos para todos em abundância, né? Então, e isso automaticamente faz com que as pessoas prosperem, né? E elas tornam-se mais ricas, né? Então, todos verão com bons olhos a prosperidade dos demais e ninguém terá inveja, ciúmes, olho gordo em cima do progresso, da prosperidade do seu próximo. São 7 anos de intenso saúde, vigor, representado pelas 7 vacas gordas e as 7 espigas viçosas. Esses 7 anos de fartura serão seguidos por 7 anos de fome, quando toda a abundância do Egito será esquecida. Parece que nunca houve alimento no Egito, parece que nunca houve sustento no Egito e em toda a terra. Assim como as vacas magérrimas comeram as vacas robustas, a fome assolará toda a terra. A abundância prévia não será discernível na terra, por causa da fome que se seguirá. Assim como as vacas magérrimas continuaram magérrimas, mesmo depois de engolir as vacas robustas. Não houve sustento, né? Não houve vigor, a saúde não melhorou, piorou, pois será muito severa a fome. E o faraó teve o mesmo sonho 2 vezes. Isso significa que encontra-se, a coisa em si encontra-se pronta diante de Deus. E Deus move-se rapidamente para executá-la. Vai acontecer imediatamente o início dos 7 anos prósperos e em seguida, imediatamente, os 7 anos de intensa escassez, seca e fome. Portanto, agora que o faraó tem o conhecimento de tudo isto, então Yosef, ele vai além da interpretação do sonho, certo? O faraó pediu para ele interpretar o sonho. O faraó não pediu para ele dar conselhos. Pediu para ele interpretar os sonhos. Então, a partir desse momento agora, aqui no verso 33 do capítulo 41, então Yosef, ele vai além da interpretação. Agora ele vai aconselhar o faraó. Então ele diz, portanto, agora que o faraó sabe de tudo isso, procure um homem inteligente e sábio e ponha-o no caminho do Egito, ou melhor, no comando do Egito. Que o faraó haja de modo a designar encarregados sobre a terra e preparar o Egito para os 7 anos de fome, durante os 7 anos de fartura. Que eles coletem todo o alimento durante esses próximos anos bons e armazenem grãos que fiquem sob o controle do faraó para alimento nas cidades e guardem-no. A preparação para os 7 anos de fome durante os 7 anos de fartura cumprirá a indicação do sonho de que os 7 anos de fome e os 7 anos de fartura ocorrerão simultaneamente, conforme simbolizado pela permanência simultânea das vacas robustas e das vacas magérrimas à margem do Nilo, né? É interessante que são simultâneos, quer dizer, ao mesmo tempo que está acontecendo a fartura, a própria terra já está sendo preparada para a seca e a fome. O alimento, então, será mantido como reserva para a terra, para os 7 anos de fome que haverá no Egito, a fim de que a terra não seja despovoada pela fome. A maneira pela qual Yosef explicou o sonho, segundo sua referência óbvia ao sustento do Egito, resolvendo simultaneamente a anomalia da permanência concomitante das 7 vacas robustas e magérrimas à margem do Nilo, agradou ao faraó e a todos os servidores de sua corte.
E o faraó disse aos servidores de sua corte: encontraríamos outro homem como este que claramente tem o Espírito de Deus dentro dele? Aqui nós ensinamos a nossa segunda aliá, né? Então, algumas observações a mais que nós podemos fazer aqui, amados, entre elas, né, a fome assolará a terra. Então, aqui mostra uma realidade. A fome, ela mata. Se você entrar no site da transparência e você procurar saber lá no site da transparência, né, quantas pessoas morrem por ano de fome, você vai ficar assustado. Você vai ficar assustado. Se você procurar lá no site da transparência, quantas crianças estão morrendo por ano por causa de não ter acesso à água potável, você vai ficar assustado. As mortes que estão contabilizando hoje, nesses últimos 2 anos, é bem inferior ao que você vai encontrar no site da transparência. Existem, vamos usar o termo que está sendo usado na atualidade aí, existem pandemias, entre aspas, que estão aí matando milhares e milhares e milhares de pessoas todos os anos. E você não vê ninguém, nações, e aquela que cuida, diz que cuida da saúde, não vê ninguém procurando resolver de fato, não por propaganda, mas de fato, os problemas. Por que será que hoje a grande parte do povo nordestino estão aí fazendo festa quando vêm as águas da transposição chegando nos seus estados, nos seus rios? Porque muito tempo foram escravos da falta de água. Então, se você procurar no site da transparência, você vai ver lá vários tipos de doenças que estão matando anualmente milhares e milhares de pessoas. Muito mais do que estas que foram contabilizadas nesses últimos 2 anos, se é que você entende. Ou seja, amados, quando os nossos mestres dizem que a sabedoria humana ilumina a face da terra, isso significa sabedoria, inteligência. Você não pode ser conduzido por uma militância, por ideologias nas quais você não pesquisa para saber se é verdade ou não. E você vai atrás dos necromantes do faraó. Você vai atrás dos agentes fúnebres do faraó, que são hoje esses governantes que estão por aí afora e que estão aí fazendo as suas lacrações, não respeitando a memória daqueles que partiram e dos seus familiares, fazendo falta de respeito. Então, por isso, a sabedoria humana ilumina a face da terra. Inteligência, sabedoria, discernimento. Não seja você um fracassado que só aceita prato pronto, sem esforço, sem mérito. É o chamado pão da vergonha. Se esforce. A dúvida, quando ela é direcionada para esclarecimento, é um ótimo negócio. Porque você vai pesquisar, você vai procurar para saber a verdade. E isso
vai te levar para lugares melhores. Por que muitas pessoas estão desesperadas? Por que os consultórios psiquiátricos e psicológicos aumentaram tanto nos últimos anos? Ou nos últimos 2 anos? Por que será que os remédios chamados de faixa preta aumentaram tanto a sua venda nesses últimos 2 anos, praticamente? Por causa do medo, do pavor. Porque os necromantes do faraó, nos dias atuais, só vêm com as notícias de ameaça e de morte. E as pessoas são oprimidas, entram em depressão, entram em desespero, são acometidas do horror, do terror. Mas se buscar entendimento, se buscar conhecimento, como diz um médico renomado aí, né? Você vai reconhecer que muitas coisas que estão sendo ditas é lixo. Lixo. Outra coisa que nós podemos compreender aqui, dentro desse contexto todo, que a verdadeira sabedoria, ela prevalece. E ela se destaca por quê? Porque a verdadeira sabedoria, ela traz luz para dissipar a escuridão. Nesse caso, representando a escuridão, ela representa as ameaças, a morte, as notícias de horror, terror e companhia limitada. E liberta as pessoas. É isso que você precisa procurar. Para que você não seja levado realmente para os agentes necromantes, os agentes fúnebres do faraó da atualidade, os faraós da atualidade. E então a verdadeira sabedoria, ela traz realmente organização, disciplina, traz responsabilidade, traz tranquilidade, traz shalom, né? Então, aqui nós observamos que o faraó, que também é conhecido como Paró, né? Ele ouviu atentamente aquilo que Iosif dizia. E a verdade é aquilo que cala profundamente nos corações e nas mentes das pessoas. Não tem como contradizer. Por causa de ideologias e companhia limitada por aí afora, aí, né, as pessoas agem de forma ignorantes. Mas elas sabem que é verdade. Elas batem nas suas teclas mentirosas porque são movidas pelas suas ideologias, que uma das coisas que mais se pregam nas suas ideologias é que bata na mentira. Mente todo dia, até que ela venha a virar verdade. E aí as pessoas não mais pensarão nela como mentira e vão aceitar a mentira como verdade. E a verdade eles vão rejeitar como mentira. É ideologia. E por aí afora vai. Então por isso, quando os nossos mestres dizem que a sabedoria humana ilumina a face da terra, é para trazer a verdadeira liberdade, para ter o verdadeiro conhecimento, e como Deus capacitou a cada um de nós com livre arbítrio, é para nós tomarmos uma decisão, se nós servimos ou não a Deus. Então, por isso, realmente é uma situação que precisa realmente você analisar e demonstrar realmente na prática essa realidade. Para finalizarmos a nossa, aliás, antes de comentarmos alguma coisa mais sobre Hanukkah, o nosso mestre, o nosso Rebbe, o nosso professor, né, Menachem Mendel, nos fala da seguinte forma sobre esta aliá de hoje, dizendo a hipocrisia é um sonho. Então, de acordo com isso, o faraó disse a Iosif, né, eu tive um sonho, mas não há quem possa interpretá-lo. Os sonhos de Iosif
e os do faraó acabaram levando ao exílio do povo judeu no Egito. O exílio foi causado pelos sonhos porque ele, por si só, é como um sonho, ou seja, o próprio exílio é como um sonho. É algo que vai ter um fim. E realmente é profético em que o exílio judaico, o exílio do povo israelita está com seus dias contados, né? E vai ter o seu ponto final, justamente com a revelação do justo e verdadeiro Mashiach. Então tem o seu ponto final, é um sonho, está para acabar esse sonho. O exílio foi causado pelos sonhos porque ele, por si só, é como um sonho. No sonho, situações conflitantes e contraditórias podem coexistir, né? Então é aquela questão, você sonha que você está caindo e você nunca chega ao fundo, né? Você só cai, está caindo, está caindo. Então é contraditório em si mesmo, sem sombra de dúvidas, ok? Do mesmo modo, nosso comportamento no exílio parece hipócrita. O altruísmo e o egoísmo, melhor dizendo, coexistem quase que simultaneamente, né? Ou seja, tanto a bondade humana como o egoísmo humano, eles coabitam juntos nesse mundo. É uma realidade, certo? Viver esta vida espiritualmente inconsistente é potencialmente frustrante. Podemos pensar que estamos sendo desonestos consigo mesmos, considerando todas as nossas falhas, talvez acabemos sentindo que a nossa conexão com Deus não é real, que nossos esforços para avançar espiritualmente são definitivamente inúteis. Então, nesse aspecto até aqui, né, o nosso Rebbe está dizendo, o sonho ele é conflitante e ele tem os seus contrastes, né? Mas eles convivem, é assim. Assim como fala sobre a questão da bondade humana e o egoísmo humano. Os dois habitam juntos nesse mundo, os dois moram juntos nesse mundo, por assim dizer. São conflitantes entre si, bondade e egoísmo, certo? E dentro dessa realidade nós somos aí, às vezes, desafiados até mesmo a duvidar da nossa conexão com Deus. Será que realmente estou conectado com Deus? Quantas vezes você se perguntou isso? Ou quantas vezes você pensou isso? Assim como também, né, os nossos esforços para avançarmos espiritualmente na nossa jornada monoteísta, né, muitas vezes nos parecem inúteis, porque muitas vezes parece que quanto mais andamos para frente, mais para trás fomos. Parece que quanto mais nós fazemos preces, mais assombração aparece, mais fantasmas aparecem. Então, às vezes nós somos realmente confrontados com esses paradoxos, com essas controvérsias. E ela faz parte realmente do nosso mundo, da nossa existência. O que vai ser o diferencial aí é a sua emuná e o seu bitachon, fé e confiança. Esse é o grande diferencial. O Rebbe ainda continua dizendo, a conexão entre o exílio e os sonhos ensina-nos que, apesar de nossas ações, às vezes parecerem hipócritas, não devemos nos render. Ou seja, nós somos afrontados realmente com essas controvérsias, esses paradoxos, esses contratempos. Sim ou não? Verdade ou mentira? Luz e escuridão, bem e mal. Céu e inferno, que é popularmente todos compreendem essa realidade. Então, como que fica essa situação? Então, o nosso Rebbe diz que muitas vezes podem parecer hipocrisia, mas nós não devemos nos render à hipocrisia, ao egoísmo, à dúvida, à mentira,
ao mal, à escuridão, às trevas. Nós não podemos e não devemos nos render a este lado negativo ou a este lado escuro da vida do ser humano. Precisamos nos esforçar para viver o mais consistentemente possível, não desistindo por causa de alguns erros momentâneos. Os efeitos dos atos equivocados perduram apenas até que reparamos os seus danos. Então, segundo o nosso Rebbe, muitas vezes, porque nós falhamos, nós erramos, nós achamos que tudo é uma hipocrisia, tudo é uma mentira. E nós somos confrontados com isso. Então o nosso Rebbe diz, não podemos nos render a esse lado escuro. Não podemos nos render a essa negatividade. Não é porque falhamos, não é porque erramos que significa que é o fim de tudo. Muito pelo contrário, o Rebbe diz que os efeitos dos atos equivocados que nós cometemos, ele tem um tempo, ele é temporal, até que você venha reparar os seus danos, até que você venha se corrigir, techuvá, retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento. E você conserta a sua vereda tortuosa e você volta a ter shalom com Deus. Ou seja, se os efeitos dos atos equivocados, né, tem esse efeito temporário, então o Rebbe diz assim, os efeitos das boas ações, eles duram para sempre. Este é outro paradoxo que nós encontramos dentro da nossa jornada monoteísta. Enquanto que os efeitos dos atos equivocados que nós cometemos com os nossos erros e falhas, eles são temporais, momentâneos, até que nós colocamos a casa em ordem. E aí eles cessam, são apagados. Tchau. Mas os efeitos das boas ações, eles duram para sempre. Então, por isso, você decide. Quer ficar sofrendo por atos temporários ou quer ser feliz com atos que perduram para sempre através das boas ações? Você escolhe o teu hoje e o teu futuro. A decisão é tua. Baruch Hashem. Hoje nós estamos no primeiro dia de Hanukkah. Hoje nós estamos no dia 25 de Kislev. E dentro dessa história do dia 25, hoje também é a data de falecimento do Rabi Chaim Rizikia Medini, nascido em 1832 e faleceu em 1904, né? Ele é autor da enciclopédia Halássica Sidney Hamed, né? Então, temos aí o nosso rabino Rizikia Medini, né? Temos hoje o milagre de Hanukkah, no ano 139 antes da Era Comum, portanto, há cerca de 2.160 anos atrás, né? Os macabeus, eles obtiveram a vitória completa sobre os inimigos. Então, hoje, os macabeus, nesse tempo, naquela época, liberaram o templo sagrado em Jerusalém, após derrotarem os exércitos vastos e numerosos dos reis greco-sírio, Antíocos, comandado por Antíocos IV, né? Os chamados Seleucidas, né? Os gregos e sírios juntos para oprimir o povo israelita, o povo judeu. Então Antíocos IV, que tinha tentado desenraizar
a força, as crenças e práticas do judaísmo do povo de Israel. Os vitoriosos judeus consertaram, purificaram e reconsagraram o templo ao serviço de Deus neste dia, há cerca de 2.160 anos atrás. Quando os judeus quiseram acender a menorá do templo, encontraram apenas uma pequena ânfora de azeite de oliva ritualmente puro. Milagrosamente, o estoque para um dia ardeu durante 8 dias, até que o novo azeite puro pudesse ser obtido. Em comemoração, os sábios instituíram a festa de Hanukkah com 8 dias, na qual as luzes são acesas toda noite, para relembrar e tornar público o milagre do azeite, o milagre dos pequenos contra os grandes, a vitória, né? Ou a vitória dos poucos contra os muitos, a vitória do nada sobre o tudo, no sentido de força física, de exército, né? Israel, no comando dos macabeus, né, não tinham praticamente nada dentro do material bélico que os sírios e os gregos tinham, né? Então, nesse sentido aí. Então, a história de Hanukkah, ela nos faz refletir por que Deus escolheu o nosso minúsculo povo para uma tarefa tão grande, para ser sua testemunha no mundo, o povo que lutou contra os ídolos da época, os transmissores de sua mensagem à humanidade, pois, afinal de contas, somos tão poucos. Deus pode fazer milagres através de meios sobrenaturais e através da natureza. A vitória militar representa um milagre natural, pois os macabeus lutaram muito, mas atingiram um triunfo improvável que foi beneficiado pela ajuda de Deus. Isso não é menos impressionante que o milagre sobrenatural do óleo, que ardeu durante 8 dias, quando deveria ter queimado apenas por um dia, né? Então, quando aqui nós temos sobre a questão através de meios sobrenaturais e através da natureza, nos fala exatamente esses 2 pontos, né? A guerra dos macabeus contra o exército inimigo, mesmo sendo pouco, mais fraco, né? De menor número, de menor potencial bélico, de menor potencial de número de homens nas fileiras para a batalha, mas eles lutaram, guerrearam bravamente e com a ajuda de Deus eles conquistaram realmente a vitória, né? Então, realmente algo sobrenatural. E ao mesmo tempo, o milagre da própria natureza, ou seja, o azeite, né? Que dava para um dia apenas, né? Então, o azeite é algo natural para o acendimento do pavio, que era para um dia só. Mas Deus fez o milagre através da natureza, ou seja, nesse sentido, o próprio azeite se multiplicava sozinho, com a ajuda divina. E por isso ele durou durante 8 dias, até que os Kohanim, os sacerdotes, pudessem ritualmente fazer as novas ânforas de azeite puro, para poder haver realmente azeite todos os dias para o serviço da menorá, o serviço a Deus, né? Então, isso não é menos impressionante, tá? Que o milagre sobrenatural do óleo, que ardeu durante 8 dias, quando deveria ser queimado apenas por um dia. Onde então estava a força judaica dos macabeus, se não era em número? A Torá dá uma resposta da enorme beleza. Deus disse a Moshe: não conte os judeus, peça a eles para doar, e então conte as contribuições. Então, sempre o povo israelita, o povo judeu, sempre foi proibido de contá-los, né? Por exemplo, você tem aí, através do IBGE, ou aqueles que vêm contar o povo, aquele que vai na porta da sua casa, bate palma, você atende, recebe na sua casa, e ele vai fazendo as perguntas, etc. e tal, né? Essa é uma contagem direta. Deus proibiu de fazer essa contagem direta
do povo israelita. Então Deus disse a Moshe, falam para eles fazerem a doação. Foi onde fez a doação do meio shekel. E aí, no resultado final, então tinha o número exato de quantos judeus, né, dos 20 anos até os 60 anos, estavam ali realmente sendo contabilizados, né? Então era através da contribuição, das doações. Em termos de números somos pequenos, mas em termos de nossas contribuições somos vastos. Em quase toda a época, os judeus têm dado algo especial ao mundo e aos povos. Quando se trata de fazer uma contribuição, os números não contam. O que importa é o comprometimento, a paixão, a dedicação a uma causa. Exatamente porque somos tão pequenos como povo, numericamente falando, cada um de nós conta, ou seja, cada um é de suma importância para a história do próprio povo israelita e para a história da humanidade. Até o único indivíduo pode mudar o mundo. Fazemos cada um uma diferença ao destino do judaísmo e do povo judeu e da própria humanidade. Quantos benefícios a humanidade tem desfrutado por causa dos filhos de Yaakov? A história comprova esta realidade, ok? Então, dentro desse sentido aí, amados, né, mais algumas coisas sobre Hanukkah. E durante, né, os próximos 7 dias, pela misericórdia de Hashem, né, vamos trazendo sempre alguma coisa dentro desse escopo aí, ok? Baruch Hashem, vamos então nos preparando para, logo mais ao pôr do sol, temos aí o acendimento da segunda luz de Hanukkah, né? Então hoje, né, como vamos fazer a live ao vivo, nós teremos então, a partir das 20 horas, sujeito a um pequeno atraso, normalmente acontece, né? Uns 5, 10 minutos, né? Então entre 20 horas e 20 e 10, fiquem conectados, porque vai entrar em ação, né? Câmera, luzes, velas e ação, ou chamas, como queira, e ação. E aí vamos então acender a segunda luz de Hanukkah. Baruch Hashem. Então, até daqui a pouco. Shalom, shalom.